Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falei para vocês que eu ia gravar um vidinho aí, fazendo uma revisão a respeito da DM. E quais serão os conteúdos que vão cair nessa DM? Nessa DM então vão cair fatoração algébrica, certo? Fator comum em evidência, agrupamento e pontos notáveis no triângulo, certo? E a gente viu também, certo? Além disso, né, na fatoração algébrica, a gente viu como montar algumas figuras geométricas. Então, por exemplo, aqui nós temos, considere o retângulo abaixo, x² mais x mais xy mais 2y. Escreva a expressão que representa a área dessa figura, certo? Então como que a gente vai? Veja só, aqui eu já tenho a representação da área dela, certo? Aqui dentro já está mostrando para mim qual é a sua área. Perfeito? Então se já está mostrando para mim qual é a sua área, basta eu fazer o quê? Basta eu somar todas essas áreas. Então vai ficar x² mais x mais x mais xy mais 2y. Perfeito? E nesse sentido você vai ter que, juntando os termos semelhantes, veja só, você tem x², x mais x é igual a 2x. 2x mais xy mais 2y. Então, muito simplesinho, certo? Essa aqui é a área da figura representada. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, me mande mensagem. Vamos lá. Agora, vem os pontos notáveis no triângulo, certo? Então, dos pontos notáveis no triângulo, o primeiro que a gente estudou foi a respeito do baricentro. Então, vem a perguntinha. O que é o baricentro? Certo? Então, o que é o baricentro? O que a gente pode concluir a respeito do baricentro? Veja só, vou colocar aqui uma figura para representar o que é o baricentro. O baricentro, ele é o centro do quê? Ele é o ponto onde as três medianas elas se intersectam, certo? Então, nós podemos colocar que o baricentro... O que é o baricentro? Então, o baricentro é o ponto onde as três medianas sempre se intersectam. Perfeito? Então é este ponto aqui. E o que é essa mediana? O que é uma mediana? A mediana ela parte de um vértice e vai até o lado oposto do triângulo, até o ponto médio do triângulo, fazendo com que seja possível que esse triângulo, esse lado oposto, ele seja repartido ao meio. Tudo bem? E além disso, a mediana, o lado menor, certo? Vai ter a metade do lado maior. E o lado maior, certo? O lado menor, vai ter então a metade do lado maior. E o lado maior vai ter o dobro do lado menor. Então, por exemplo, se esse lado aqui mede x, o outro lado vai medir 2x. Mas a informação que eu quero que você grave para a prova é o que é o baricentro. Então, o baricentro é o ponto onde as três medianas sempre se intersectam. Perfeito? E agora, professor, o que é o incentro? O incentro a gente trabalhou na aula também. Vou pegar uma foto aqui do incentro para a gente ver como que ele é. O incentro é como esta figura aqui. O incentro vai ser o ponto de intersecção das três bissetrizes. Então, se ele pergunta para você o que é o incentro é o ponto de interseção das
três bissetrizes internas. Perfeito? Então, se na prova tiver pergunta para você o que é o incentro é o ponto de interseção das três bissetrizes internas. Mas o que é uma bissetriz, professor? Uma bissetriz a gente estudou durante as aulas, que ela faz o quê? Ela é a reta a qual ela reparte o ângulo ao meio. Então veja aqui, se nós temos aqui uma bissetriz, por exemplo, como esta aqui, o que ela faz? Veja só, ela reparte o ângulo ao meio. Então se esse ângulo aqui, se ele tinha um total aqui de 60 graus no total, o que acaba acontecendo? Esse lado aqui vai ter 30 e esse outro lado também vai ter 30. Mas além disso, o que é? Ela é também, o incentro, é também o centro da circunferência inscrita no triângulo, certo? Ou seja, a circunferência que está dentro do triângulo, certo? Então, este ponto que está aqui, o incentro, ele também é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. Perfeito? O que é inscrita, certo? Inscrito no triângulo é porque a circunferência está dentro do triângulo. Agora, se eu tenho uma circunscrita, certo? Circunscrita no triângulo, o que significaria isso? Significa que a circunferência está fora do triângulo, certo? Que é o caso agora que a gente vai ver, que é o caso do circuncentro. Vou pegar o circuncentro aqui. Tudo isso aqui a gente viu nas aulas, pessoal. Só estou retomando. Olha só. E o que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes, certo? Então podemos colocar lá circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de intersecção. Deixa eu mudar essa frase aqui. O circuncentro é o ponto onde as três mediatrizes sempre se intersectam. Beleza? E o que é uma mediatriz, então? Uma mediatriz, certo, é a reta ao qual ela passa do ponto médio de um triângulo, certo, de um lado do triângulo, e vai até o outro lado, fazendo com que esta reta ela forme um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só mudar aqui. Isto. Fica melhor para vocês verem. Beleza? Então, o circuncentro é o ponto onde as três mediatrizes se intersectam. E além disso, o que acaba acontecendo? Veja só, ela vai então, essa reta, ela vai passar, a mediatriz, ela passa pelo ponto médio do lado do triângulo, formando um ângulo de 90 graus. E além disso, ela faz o quê? Ela é o centro da circunferência que está aqui. Mas veja só, isso aqui só vai funcionar porque esse triângulo que está sendo apresentado para vocês, ele é um triângulo acutângulo, certo? Ou seja, os seus ângulos eles são menores que 90 graus. Se for um triângulo obtusângulo, o que vai acontecer? Obtusângulo, o que vai acontecer? Os ângulos são maiores que 90 graus, então o circuncentro vai ficar fora desse triângulo aqui, beleza? Então pode ser dentro e pode ser fora. Quando vai ser fora, vai ser quando ele for um triângulo obtusângulo, beleza? Vamos para o próximo? Próximo agora.
O próximo é o ortocentro, certo? O que é o ortocentro, então? O ortocentro ele vai ser o ponto de encontro das alturas, certo? Deixa eu colocar aqui uma fotinha do ortocentro para vocês identificarem. E tudo isso aqui, pessoal, tem lá na apostila de vocês, eu estou fazendo uma revisão. Coloca aqui, perfeito. O que é o ortocentro, então? Então, o ortocentro é o ponto de encontro das três alturas, certo, do triângulo. Então, basta você colocar lá o que é o ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Perfeito? Porque nós temos aqui uma altura, se nós prolongarmos aqui a altura desse triângulo, ela vai chegar até aqui. E depois a altura desse outro. E também a altura desse outro aqui. Perfeito? A altura desse outro segmento. Perfeito, pessoal? Então vamos relembrar. Primeiro, nós vimos aqui a respeito do baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto onde as três medianas sempre se intersectam. Perfeito? E o que mais? Quando essas retas elas partem de um vértice e vão até o lado oposto, elas vão se chocar aqui com o ponto médio, certo? O ponto médio do segmento AC, por exemplo. E isso vai fazer com que, por exemplo, se esse lado total tinha 4, então esse lado vai ter 2 e esse outro lado aqui vai ter 2. Deixa eu retomar aqui. Depois, a mesma coisa aqui para o incentro. Opa, mesma coisa, desculpa, aqui para o outro lado. Se esse lado aqui media 6, esse lado vai medir 3, esse outro lado vai medir 3. Agora, o que é o incentro? O incentro é o ponto de interseção das três bissetrizes internas, certo? Então, as bissetrizes são aquelas o qual o ângulo ele é repartido ao meio e vai até o lado oposto, certo, do outro lado que está o vértice. E nesse sentido, então, você tem então o incentro quando as três retas, as três bissetrizes se intersectam. Faz a sua interseção. Depois, o que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto onde as três mediatrizes sempre se intersectam. Então, o que é então esse circuncentro? O circuncentro vai ser o centro da circunferência e você vai ter que as mediatrizes são retas, o qual ela passa pelo ponto médio do lado do triângulo e vai até o outro lado, e além disso ela forma um ângulo de 90 graus. Então aqui você consegue obter um total de 3 retas, né? Então se você tem 3 retas, são 3 mediatrizes, e onde essas mediatrizes se encontram, vai ser então o circuncentro. E veja só, isso aqui funciona para triângulo acutângulo, que vai ficar dentro aqui da circunferência, dentro do triângulo. Agora se for um triângulo obtusângulo, vai ficar fora do triângulo. Próximo aqui. O próximo que você tem é o ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Então veja só, então nós já definimos o primeiro ponto, baricentro, o que é o baricentro, o que é o incentro, o que é o circuncentro, e agora o ortocentro, então, é o ponto de encontro das alturas do triângulo. Perfeito? Que é esse ponto aqui. Próximo agora, fatore as expressões algébricas colocando o fator comum em evidência. Perfeito. Então aqui, o que é fator comum em evidência, certo? O que é comum para você? Então, por exemplo, comum para mim é almoçar, certo? Porque eu faço isso todo dia. Agora, o que é comum para vocês, certo? Então, você vai ver aqui o que é comum de aparecer nesses termos, no primeiro termo, no segundo termo e no terceiro termo. Veja só que nós temos que o x ele aparece, então nós colocamos ele em evidência. X vai ficar, então, se eu tiro um x de 5x², vai ficar 5x. Se eu tiro um x de 3xy, vai ficar mais 3y. E se eu tiro um x de 12x, vai ficar 12 somente. Perfeito, pessoal? Então essa aqui é uma forma de você colocar o fator comum em evidência. Aqui agora, veja só, nós temos aqui. Qual que é o fator comum que mais aparece aqui, certo? Nós temos aqui no primeiro termo
nós temos 9ax², certo? Então aqui nós vemos primeiro, vamos ver qual que é comum no segundo termo. Olha só, vai aparecer o A também. Apareceu o A aqui e o outro A aqui. O que eu faço? Coloco o A em evidência. Perfeito, colocou o A em evidência. Agora, quando você tira um A de 9ax², você vai ter aqui, então, 9x². Depois você tira um A de 3A², você vai ter 3A. Se você tirar um A aqui, vai ficar 1. Perfeito? E assim você então colocou o seu fator comum em evidência. Beleza? Vamos para o próximo agora? No próximo, o que você vai ter que fazer? Aqui agora, fatore as expressões algébricas fazendo o agrupamento conveniente. Então, como que é essa questão do agrupamento agora? Agrupamento já é um pouco diferente, certo? Você vai escrever as multiplicações aqui, x vezes y, menos 3 vezes x, mais 2 vezes y, e menos 2 vezes 3. Perfeito? Então aqui, qual que é o fator que você vai pegar essa primeira parcela aqui e essa segunda parcela? Nesse sentido, desses valores aqui, qual que é o valor que mais aparece? Olha só, é o x, não é? Então coloca o x em evidência. Perfeito. E depois você vai colocar y menos 3. Mas, agora, desses valores aqui, quais são os que mais aparecem? O que mais aparece é o 2, então coloco o 2 em evidência. 2y menos 3. Nesse sentido, agora o que você faz? Você junta esses dois termos aqui, ó. Então vai ficar x mais 2 multiplicado por y menos 3. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, vou deixar a letra B para vocês fazerem depois, para vocês testarem os seus conhecimentos. Então prestem bem atenção, se precisar revejam esse vídeo novamente e até a próxima aula.